Terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, o segundo Jornal Maitá está no ar para falar da Copa do Brasil. Uma Copa do Brasil que arrepiou, com final emocionante, jogos de arrepiar, WOs e tudo mais. Além de uma final que colocou fogo na maior competição de todas e atletas que vão ficar para a história. Vem comigo, se prepare, porque a partir de agora, Jornal Maitá no ar. Roda a vinheta! Fala, meu povo! Bem-vindos ao Jornal Maitá. Aqui quem fala é o Plata Narrador Guilherme Oner. Prazer em estar de volta com vocês aqui no jornal. Vamos falar hoje da Copa do Brasil Season 2 aqui no jornal. Cara, é uma honra enorme estar aqui com vocês. Se preparem, que tem muita coisinha, né? A gente vai conversar, bater um papo e contar sobre o que está acontecendo no mundo do futebol. Cara, a Maitá RPG brilhou e nesse vídeo do segundo episódio vamos contar sobre como foi as campanhas da Copa do Brasil. Vamos nessa então, porque a gente começa falando de uma das competições mais difíceis, obviamente, né? A gente começa lá da fase inicial, lá pelo mata-mata, né? Que começou nas oitavas de final. A gente começa falando sobre lá. Vamos nessa! A gente começa abrindo, falando que nas oitavas começou vários detalhes. Dos 8 jogos que tiveram nas oitavas de final, né? Como eu tô vendo aqui na tela, 4 terminaram em WO. Por incrível que pareça, tá? 4 terminaram em WO. Atlético Paranaense e Santos, Mirassol e Fluminense, Cruzeiro e Palmeiras e São Paulo e Botafogo. Ou seja, essas 4 equipes que eu falei primeiro estavam classificadas: Atlético Paranaense, Mirassol, Cruzeiro e também a equipe do São Paulo. Cara, foi uma das campanhas que essas equipes precisavam, porque, cara, WO é triste de acontecer, porém as equipes foram direto para as quartas. Agora, passando a falar dos jogos em si, meu amigo, o que teve de loucura a gente fala. Vamos lá, começando justamente com o Flamengo, né? O Flamengo enfrentou o Terra Boa pelas oitavas de final e ganhou por 5-0, galera. Destaque aqui para mim na súmula. Deve ter jogador emprestado, que é os Lowans, né? Que fez gol, então não tem como dizer. Então, vamos marcar só os gols de jogadores que estavam no clube em si, né? O Marinho, que era do Flamengo, fez um gol naquela partida com um passe do LS. E o Flamengo venceu por 5-0, né? Tivemos, então, 4 gols de jogadores emprestados. E, cara, que surpresa, hein? A gente vê o Flamengo avançando pelo time do Sul, que é o Terra Boa, que tá jogando lá na Maitá e infelizmente acabou sendo rebaixado, tá? Depois, nos próximos vídeos aí, a gente vai contar a história do que aconteceu. A gente passa agora para Copacabana e Real Recife, né? O Copacabana, que é um time do estado do Rio de Janeiro, feito lá na galera do Maitá, e o Real Recife, obviamente, de Pernambuco, né? O Copacabana venceu o Real por 6-0 e 3 jogadores da equipe marcaram gols, né? A gente teve o Davi Gamer abrindo o placar com o passe do Brenin. O Davi fez o segundo gol. O Will, olha o Will aí, galera, o árbitro, né? Jogando pelo Copacabana, fez o terceiro gol. Depois tivemos o Davi Gamer fazendo o quarto com a assistência do Will. O Brenin fazendo o quinto gol, vou chamar de Breno. E o Breno fez o sexto gol, ou seja, 3 gols do Davi nessa partida, né? O Breno fez 2 e o Will fez 1 apenas. Copacabana naquele momento estava classificado para as quartas de final da competição. Passando agora para sequência, né? A gente tem aqui Corinthians e Bragantino, jogo bem disputado em si, né? Foi um jogo que a gente mais imaginava, né? Teve um gol do jogador emprestado pro Corinthians, então eu vou falar de quem fez os gols aqui, tá? Lembrando que naquele jogo do Real Recife teve um cartão amarelo pro técnico do Real Recife. Aqui no jogo do Corinthians a gente teve os gols do Mimi, do Juan e o outro do Juan. O Juan fez 2 gols nessa partida, então parabéns. O Corinthians naquela época tava bem pra caramba nas oitavas de final, tinha passado de forma perfeita, né? O Mimi e o Eugênio tinham levado cartões amarelos, o Fael e o Banana fizeram um gol do Bragantino e o Tzin acabou fazendo contra. Ah, agora tá explicado por que não apareceu pra mim aqui, porque o Tzin fez contra.
Então, 4-2, rapaziada. Corinthians. Tava começando a pegar forma, né? Que loucura, cara. E, obviamente, fechando as oitavas de final, tivemos um time absurdo. O CSA. Guardem esse time aqui nesse vídeo, porque ele vai passar mais ainda. O CSA enfrentou o Vasco pelas oitavas de final e, cara, 13-1. 13, meus amigos. O Vasco foi goleado pela equipe do CSA, cara. O Vasco teve um gol de jogador emprestado, né? Porque não tá aparecendo aqui o nome, então acontece. Tivemos, então, o Duzinho marcando 6 gols, cara. Que isso? Rapaz, o Duzinho nas oitavas de final farmou gol. Por incrível que pareça, o cara fez muito gol. O Thiago, nosso argentino, marcou 4 gols. O Thiago tava voando, cara. O goleiro foi pra linha e mandou só golaço. E o Careca, né? Eles trocaram de posição conforme o jogo. Marcou 3 gols. Ficou 13-1 para a equipe do CSA. Aqui a gente diz aqui nas estatísticas dessa oitava de final, tivemos 8 jogos, obviamente, né? E 43 gols. Aquele momento do Duzinho tinha feito 6 gols, né? Era o artilheiro, né? Nas oitavas de final. E tudo podia imaginar que viria aquelas surpresas, né? Que a gente viria cada detalhe em si, né? E o que pode ser muito mais dignificativo é que o Duzinho no CSA tava fazendo gol e fazendo assistência. O cara já tinha 4 assistências, cara. Inacreditável, mano. Inacreditável, mano. Como que um time do nível do CSA tava chegando longe, hein? Era muita doideira. Vamos passar agora para as quartas de final. E nas quartas de final, meus amigos, que doideira. Não tivemos WO, graças a Deus, né? E tivemos, obviamente, o primeiro jogo, Flamengo e Atlético Paranaense, que na vida real já é de praxe acontecer na Copa do Brasil, mas aqui no Maitá aconteceu. Vamos lá então, que eu vou pegar aqui a lista, porque é muita coisa, gente, é muita coisa. A gente começa aqui falando que tivemos então os gols de Mauri e Inos para o Atlético Paranaense e o LS marcando os 4 da equipe do Mengão. Ou seja, vamos lá então que a gente explica tudo. No início do jogo, né? No iniciozinho do jogo, o Mauri fez o primeiro gol, o Inos marcou o segundo aos 5, né? Ou seja, o jogo tava bem pro Atlético Paranaense, só que a partir daí o Flamengo deslanchou. LS marcou aos 6, aos 11 Marinho fez, e aos 16 LS de novo. Falei que o Marinho tinha feito, cara, mas o LS marcou os 3 no primeiro tempo, e aos 3 do segundo o LS fez o gol que praticamente eliminou a classificação do time do Atlético. O Atlético eliminado, Flamengo 4, Atlético Paranaense 2. O Flamengo estava nas semifinais da Copa do Brasil. A gente passando agora pro segundo jogo, né? Que teve aqui, Mirassol e Cruzeiro. E que jogo, hein, cara? Que jogo. O Mirassol venceu o Cruzeiro pelo placar de 2-1, né? Me perdoem pela voz, tá meio ruim. Pera aí um pouquinho. Agora sim. Os 8 minutos do primeiro tempo, o Full abriu o placar, né? Pra equipe do Mirassol. No segundo tempo, aos 13, cara. No mínimo, né? Acho que era 2 tempos de 10, me falha a memória, né? 2 tempos de 10 e 2 tempos de 15, depois eu vou saber lá. Cavalinho Adrien empatou o jogo, cara. Até ali o jogo tava dramático. Só que aos 15, JK, John Kennedy, o nosso querido, fechou a conta, classificando o time de São Paulo, Leão de São Paulo, para semifinais da Copa do Brasil. 2 Mirassol, 1 Cruzeiro. Era bem difícil pro Cruzeiro? Era, mas o Cruzeiro chegou perto, hein? Chegou pertinho da classificação. O Copacabana enfrentou o Corinthians na terceira semifinal, né? E aí tivemos um jogaço, tá? O Copacabana jogou muito, o Corinthians tentou lutar, mas não conseguiu. Vamos lá então que eu falo aqui. O Will abriu o placar, o Zitz marcou o segundo, o Davi Gamer e o Brenin fizeram os gols. O Mimi marcou o único gol da equipe do Corinthians. Ficou assim, 4 para a equipe do Copacabana, 1 para o Corinthians. O Juan deu assistência pro gol do Mimi. E o Davi tava dando assistência, deu assistência pro gol do Brenin e pro gol do Zitz. O Will e o Davi Gamer não apareceram assistências aqui, então ficou 4-1 a favor do Copacabana, que estava na semifinal. Olha, um time do Rio atacando na semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo já estava classificado
e o Copacabana também estava, ou seja, 2 do Rio estavam na semifinal. Quem diria, hein? Já no outro jogo, aqui tivemos um CSA impressionantemente rápido. O CSA simplesmente bateu no São Paulo 6-1 e o Azael finalmente aparecendo, marcando 4 gols, né? O Azael que não teve uma aparição tão grande aqui nas oitavas, né? Não apareceu fazendo gol. Só que aqui, mano, o Azael simplesmente falou: pera aí então, deixa eu resolver. Marcou 4 gols, o Duzinho fez 2 e o LK fez 1 pro time do São Paulo. Acabou assim o jogo 6-1, né? Azael e Duzinho trocando passes, tabelando. E cara, é uma dupla que pode dar muito trabalho, né? Eu vou falar uma coisa aqui, se os dois forem pro Interservice, vai ser difícil pros caras pegar a equipe do Maitá com esses dois moleques. Esses caras jogam muita bola e eu tenho que assinar embaixo, Azael e Duzinho tão um absurdo. 4 jogos, 21 gols, o LS foi o artilheiro das quartas, o Azael tinha feito 4, os dois fizeram 4, o Duzinho fez 2. E aí o restante da galera fez 1, Mauri, LK, Mimi, Davi, Breno, Zitz, Will, Cavalinho, JK, Fu e Inos. As assistências, o Marinho tinha feito 3 gols, 3 assistências, perdão, e o Duzinho 3 assistências, ou seja, Flamengo e CSA estavam aparecendo um perto do outro, hein? Que doideira, hein? Flamengo e CSA brincando de jogar futebol. Agora chegamos às semifinais, que foi ida e volta. E meus amigos, que drama, cara, que drama. Primeiro jogo de ida, o Mirassol enfrentou o Flamengo, né? Pela semifinal. O Mirassol jogou pra valer, né? Segurou um pouquinho o ritmo pra semifinal e passou o carro no Flamengo 8-1 com gols do Full 4 vezes e do Raiz também 4 vezes, né? O Full e o Raiz também tabelando bastante. O Cami fez o único gol da equipe rubro-negra e o Flamengo precisava de um milagre pro jogo da volta, né? Cara, o Flamengo precisava de um milagre pro jogo de volta. E infelizmente o Flamengo não conseguiu, porque acabou sendo eliminado no jogo de volta também, né? No jogo de ida já estava eliminado, né? Porque era difícil reverter um 8-1 para a equipe do Mirassol. E o Mirassol venceu por 4-2, né? Gols de John Kennedy 3 vezes, Raiz 1 vez, com assistências também do Full, de alguns jogadores lá. E o Juan fez 2 gols pro Flamengo, teve assistência do LS, inclusive, né? Os gols aqui eu vou falando para vocês agora na tela, né? O time do Mirassol abre o placar com o JK, depois aos 7 o JK de novo, aos 25 o Raiz. Agora o tempo aumentou mais, né? Porque era 2 tempos de 45. Juan marcou os 27, né? Tivemos essa mudança de tempo, né? Aos 28 o MDX acabou levando amarelo, o JK também levou amarelo. E já no segundo tempo, aos 28, o JK fez o gol da equipe do time do Mirassol. E aos 55 do segundo tempo, Juan marcou o gol da equipe do Flamengo com assistência do LS. Terminou assim o jogo, Mirassol 4, Flamengo 2. No agregado, 12 pro Mirassol, 3 pro Flamengo. Meu amigo, Flamengo fora, Mirassol na decisão. Agora a gente passa para CSA e Copacabana, e rapaz, que drama, hein? O CSA quase foi de Vasco aqui nessa competição, cara. O CSA enfrentou o Copacabana pelo jogo de ida e, cara, por muito pouco, o Copacabana não empatou ali, tá, galera? No time do CSA fizeram o Azael e o Thiago, né? O Thiago foi pra linha, fez gol, inclusive, né? E o Zitz marcou pra equipe do Copacabana. O Careca acabou levando um cartão amarelo bobo, né? Provavelmente, né? E aí ficou 2-1 no jogo de ida, ou seja, o Copacabana tinha levado pro jogo de volta uma chance milagrosa, porque o CSA, eu não sei o que aconteceu no jogo de ida, que o CSA parece que dormiu. Mano, 2-1 pro CSA não é um resultado ainda 100%, né? Porque, cara, o Azael joga pra caramba, o Duzinho joga pra caramba, o Thiago, o Careca. Só que, cara, um 2-1 poderia ser arriscadíssimo, né? Pro jogo de ida, certo? Certo. E no jogo de volta, acredite, aconteceu quase um revés absurdo. Porque tivemos o jogo de volta, né? Com o mando do Copacabana. E, cara, começou aquele nível. Começou com drama, gente. O Davi abriu o placar para a equipe do Copacabana. O Azael empatou
pro time do CSA. Detalhe, esse gol do Davi tava colocando o jogo nos pênaltis. Mano, até aquele momento ali, se o Azael não fizesse, tava indo pros pênaltis. O Davi marcou o segundo depois. E aí, meu amigo, tava de novo indo pros pênaltis. Aí o Duzinho levou amarelo. Parecia que tava tudo se desenhando pra uma eliminação da equipe do time do CSA, mano. E quase piorou, porque o Zitz fez o terceiro. Aí a torcedora já devia estar assim. E agora? Estamos quase eliminados. Sim, o CSA estava a um passo de ser eliminado, mano. Só que tem aquela coisa, não mexa com a equipe do CSA, porque eles crescem em jogo grande. Azael marcou mais 2, com mais assistência do Duzinho, e fez 3 gols no jogo, empatando e classificando a equipe do CSA à decisão. O Zitz acabou tomando cartão amarelo, mas ficou nisso 3-3, cara, por 1 centímetro o CSA não é eliminado. Imagina, cara, a aflição que foi pro cara do CSA uma eliminação. Se acontecesse, mano, ainda bem que não aconteceu, galera. E o CSA estava na final. 4 jogos das semifinais, obviamente. E com isso o Raiz era o artilheiro das semifinais com 5 gols. O Full com 4, o Azael com 4, o JK com 3, Juan, Zitz e Davi com 2, Cami e Thiago com 1. E nas assistências o Full com 4, o Raiz com 3, os 2 do Mirassol, Duzinho com 3, LS com 2, Azael com 1 e Davi com 1. Azael que não é de tanto dar assistência, só de fazer gol, que o cara joga um absurdo, malandro. E diretamente indo pra decisão, meus amigos. Foi partida única. E que drama, tá? Que final foi essa, galera? Que final foi essa? O jogo, né? Obviamente foi pra Mirassol e CSA. A final foi bem dramática, né? O time do Mirassol fez os 4 gols com o JK. Mano, o time do Mirassol e do CSA bateram pra lá e pra cá no primeiro tempo e no segundo tempo do tempo normal. E o jogo terminou 2-2 no tempo normal, né? Com o Azael e o Duzinho fazendo seus gols e tal. Só que aí o jogo foi pra prorrogação. O JK fez um gol. Depois o JK fez outro, 4-2, né? Só que aí o time do CSA foi pra cima. O Azael e o Talan já tinham feito no primeiro tempo e no segundo tempo, respectivamente. O Duzinho foi lá e diminuiu. E no finalzinho, cara, pra causar um desespero no torcedor, o Azael recebeu a bola em condição legal, sozinho, e empatou a bagaça, deixando 4-4 e levando pros pênaltis, rapaziada. E olha, tava tudo se encaminhando pra um jogaço. Tudo se encaminhando pro jogaço. Todo mundo vinha acertando de boa, até o Davi errar o pênalti. Davi, que é o jogador do Mirassol, errar o pênalti. Que tava o gol no Thiago, né? O Thiago era o goleiro, né? Foi 4-4. E aí foi seguindo, acertando todo mundo. Até aí, até a última cobrança, que se não me engano foi do Tauan, eu acho, ou do Thiago. E aí o cara confirmou, o CSA foi campeão da Copa do Brasil Season 2. Ou seja, CSA campeão da Copa do Brasil. E olha que campanha, hein? Campanha de almanaque do time do CSA. Sim, senhor. Porque passar muito sufoco em algumas partidas é normal. E passar justamente nas oitavas pelo Vasco de goleada. Sim, meus amigos. Passou pelo Vasco, passou pelo São Paulo, passou pelo Copacabana, na semifinal bem dramático, e passou campeão contra o Mirassol nos pênaltis. E ao Mirassol, também a campanha do Mirassol para você. Ganhou do Fluminense de W1 nas oitavas, nas quartas de final passou pelo Cruzeiro e na semifinal goleou o Flamengo. Parabéns, equipe do CSA, campeão da Copa do Brasil. Galera, mais uma vez eu agradeço de antemão a vocês. Muito obrigado por acompanhar o Jornal Maitá, o segundo episódio aqui. Quarta-feira tem mais. A gente vai ter Copa Sul-Sudeste, meus amigos. Se prepare, semifinal e final vai ser a maior emoção. E galera, antes de encerrar, faça como César.
aproveite, participe do jornal, mandando seu LivePix aqui, livepix.gz/gui2323, assim você fica junto com a gente e vai aparecer nos próximos vídeos aqui do jornal Humaitá. Agradeço a todo mundo, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até quarta-feira, tamo junto, e a gente se vê também no Humaitá RPG com a Copa Sudeste semi e final. Valeu!